Bom dia, meu nome é Rayane e eu vou fazer a apresentação do tema do nosso seminário e das pessoas que vão apresentar o seminário, que fazem parte do seminário. O tema é agrotóxicos e as alunas que fazem parte do seminário é a Maria Eduarda e eu, Rayane. Introdução. O tema do nosso seminário é agrotóxicos, e nessa apresentação a gente vai explicar o que é basicamente o agrotóxico e dar diversos exemplos, explicar as funções orgânicas estudadas nas fórmulas, seus benefícios e malefícios, e também as escalas de uso e compra e seu histórico de uso, e também os grupos funcionais presentes nas fórmulas. Agrotóxicos. Aqui a gente vai explicar para vocês o que são os agrotóxicos. Eles são produtos químicos sintéticos, ou seja, artificiais, e são usados para matar insetos, larvas, fungos e carrapatos com o objetivo de controlar as doenças provocadas por esses seres vivos. Além disso, esses produtos têm uso tanto em atividades agrícolas como não agrícolas. As agrícolas são relacionadas ao setor de produção, seja na limpeza do terreno e preparação do solo, e outros pontos importantes também referente à vegetação e agricultura. O uso não agrícola é feito em florestas nativas ou outros ecossistemas, como lagos e açudes, por exemplo, O segundo tópico aqui que a gente colocou para vocês é que esses produtos foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial, mas foram mais amplamente utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, com um tipo de arma química. Quando a guerra terminou, teve seu fim, os produtos passaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. Os tipos de agrotóxicos, eles estão associados à natureza da praga, que será combatida, e ao grupo químico ao qual ela pertence. E bem como os dados relacionados ao meio ambiente e à saúde humana. Então, a gente tem 5 tipos de agrotóxicos muito importantes para serem citados. O primeiro deles são os inseticidas, que combatem os insetos. O segundo são os fungicidas, que combatem os fungos. Também tem os herbicidas, que combatem as ervas daninhas. Os desfoliantes, que combatem as folhas indesejadas. E, por último, os fumigantes, que combatem as bactérias nos solos. DDT. Dicloro, difenil, tricloroetano. O DDT foi um dos primeiros agrotóxicos criados e o DDT, as propriedades deles, inseticidas. As propriedades deles foram descobertas em 1939 pelo entomologista suíço Paul Miller e foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para prevenção do tifo em soldados, porque eles estavam cheios de piolhos e eles estavam desenvolvendo algo para acabar com esses piolhos nos soldados. E ali foi desenvolvido o DDT e posteriormente depois foi usado na agricultura, na agropecuária, e no mundo inteiro e no Brasil também. Atualmente esse agrotóxico ele está banido em diversos países, contando com o Brasil. Então, os agrotóxicos no Brasil, eles recebem um rótulo de classificação toxicológica, ou seja, que descreve o potencial de risco desses defensivos agrícolas à saúde humana. Então, essa classificação ela é feita por meio da diferenciação de cores e também por meio da dose de letalidade de cada um. E a Agência Nacional da Vigilância Sanitária Anvisa, que vai classificar eles em 4 tipos, em 4 classes. A primeira classe são os extremamente tóxicos, que são indicados pela cor vermelha, que variam de mais ou igual a 5 miligramas. A segunda classe são os altamente tóxicos, que variam entre 5 e 50 miligramas, que é representado pela cor amarela. A terceira classe é o mediamente tóxico, entre 50 e 500 miligramas, representado pela cor azul. E, por último, a quarta classe, que são o pouco tóxico, que é entre 500 e 5.000 miligramas, que vai ser representado pela cor verde. Aqui a gente trouxe uma tabela com princípios ativos de agrotóxicos. A gente trouxe apenas 2 princípios ativos dos agrotóxicos, porque existem diversos agrotóxicos. A gente procurou trazer os mais vendidos no Brasil e no mundo. O primeiro que eu vou explicar é o glifosato, e o segundo é o deutametrina.
Aqui a gente tem a fórmula estrutural do glifosato. Nela está contendo o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o nitrogênio. O nome químico dela é fosfonometil glicina. A fórmula molecular é carbono 3, hidrogênio 8, nobélio 5 e fósforo. O grupo químico que ela está é glicina substituída e a classe é herbicida, então ela está referente às ervas daninhas. As funções orgânicas é o ácido carboxílico e a amina. Culturas onde é utilizado. O glifosato é utilizado em diversos países pelo mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. E eles são utilizados para diversos produtos, como algodão, ameixa, arroz, banana, e esses que estão aqui. A classificação que ela se encontra, a classificação toxicológica, é a 4, que é pouco tóxica, que é o verde. Deutametrina. Aqui a gente tem a fórmula estrutural dela. Temos também o nome químico. A fórmula molecular, que é carbono 22, hidrogênio 19, bromo 2 e nobélio 3. O grupo químico que ela se encontra é piretroide e a classe é inseticida. Então tem o objetivo de exterminar ali os insetos que estão ao redor, das vegetações. Podem prejudicar essas vegetações. A cultura onde é utilizada também, da mesma forma como o glifosato, em diversos países e de diverso modo, em diversos produtos. As funções orgânicas dela é éster, éter, haleto orgânico e nitrila. A classificação toxicológica ela se encontra mediamente tóxico, então é o azul a cor. A história dos agrotóxicos e seu uso no Brasil. Então, esses produtos eles foram desenvolvidos lá na Primeira Guerra Mundial, mas eles são mais utilizados e de fato utilizados na Segunda Guerra Mundial como uma arma química, era o principal objetivo deles. Então, após o término da guerra também eles passam a ser usados como defensivo agrícola. E o primeiro composto, ele é criado em 1874, dessa classe, no caso, conhecido como DTT, e foi fabricado por Otamar Zeidler. Mas, em 1939, Paul Miller, ele evidencia suas propriedades inseticidas, e então, a partir de então, o DDT ele era a principal arma de combate contra o mosquito disseminador da malária, até descobrir, então, que ele tinha todos os seus compostos organoclorados, e que ele também é cancerígeno, teratogênico e cumulativo no organismo. Então, no período de pós-guerra, os vencedores eles programavam uma ampliação de seus negócios, e principalmente para enriquecer depois de uma crise tão grande, já que a Europa passava fome. E o que aconteceu foi que eles descobriram uma indústria muito importante durante a guerra, que foi a indústria química, que ela só vai se intensificar melhor com a Revolução Verde, que aconteceu lá em 1950 e chegou no Brasil em meados de 1960. E ela tinha o principal objetivo de modernizar as agrícolas, ou seja, trazer técnicas agrícolas, distribuir principalmente adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, fazer a mecanização e a preparação do solo, que daí entra a parte das máquinas agrícolas, e também essa modernização e tecnologia trouxe esses insumos, principalmente os agrotóxicos, a irrigação, que só era feita por meio de um financiamento, o melhoramento genético, a biotecnologia, a formação de técnicas, a criação de cursos técnicos, e daí que a gente vem a ideia já dos institutos federais, que eram chamados com outros nomes, e um aumento da produtividade. E em 1970, como o Brasil trouxe muitas... estabeleceu muitas fábricas de agrotóxicos no país, ele chegou a se tornar entre um dos 5 maiores países consumidores de agrotóxicos no mundo. Então, os benefícios dos agrotóxicos na alimentação, na saúde, em nossas vidas, eles apresentam muitos, e aqui a gente vai citar algumas das vantagens.
O uso de agrotóxicos em doses recomendadas, eles garantem um controle de possíveis pragas e doenças que podem afetar as produções agrícolas. E o controle das doenças e pragas, ele vai propiciar o aumento da produtividade das lavouras, ou seja, ele vai fazer a melhora da qualidade visual dos produtos cultivados, que isso é um ponto muito positivo. E também, normalmente, os cultivados com o uso de agrotóxicos, normalmente eles são mais reduzidos em relação aos produtos orgânicos, e isso a gente já tem conhecimento. Já os contras, as desvantagens, é que a utilização de agrotóxicos está associada a problemas de saúde Esses problemas de saúde, a maior parte desses casos de intoxicação se dá pela falta de controle da quantidade que é utilizada dessas toxinas e pela falta de conscientização da população sobre os riscos provocados à saúde humana. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para cada caso notificado de intoxicação por agrotóxicos, outros 50 não vão ser notificados. E essa intoxicação ela pode ocorrer tanto de forma indireta como de forma direta. A forma direta é por meio do contato direto, do manuseio, aplicação, entre outros, como acontece com os trabalhadores quando eles não trabalham de forma correta. Ou seja, não usam os EPIs como os deveriam usar. Como nessa foto aqui a gente pode ver que os funcionários normalmente eles usam EPIs, eles têm que ter essa ciência que é em prol da saúde deles. Então, a não utilização desses equipamentos causa outros problemas, como uma doença aguda, ou seja, onde pode causar dor de cabeça, náusea, sudorose, dores nos olhos, problemas respiratórios e também já uma doença crônica, né? Porque daí a vítima vai ser exposta com doses menores de agrotóxicos, só que numa grande quantidade de tempo. Então, ela vai desenvolvendo várias doenças, como paralisia, câncer, dano do desenvolvimento nos fetos. As gestantes, elas vão ter abortos espontâneos. Então, esses são os principais pontos que a gente deve conscientizar a população. O governo deve sempre abranger essas informações. E também utilizar agrotóxico de maneira incorreta provoca danos ambientais. Esses danos ambientais que acontece que os defensivos agrícolas, independente da forma de uso, eles possuem um grande potencial para atingir o solo e as águas subterrâneas. Então, seja qual for o percurso, né, ele atinge a humanidade e também os seres vivos. Então, grande parte desses agrotóxicos bioacumulativos, ou seja, são aqueles que contaminam o animal e também contaminam o solo e ficam ali por uma centena de tempo, ou seja, talvez para sempre, né? Isso acontece porque o composto ele permanece no corpo do animal. Então, após a morte do animal, ele acarreta, assim, um maior alcance de problema, porque daí que ele vai ali no solo e vai se decompor ali, e essas substâncias elas podem causar diversos danos ao meio ambiente, uma vez que passam por processos químicos, processos físicos e biológicos que vão levar a uma modificação de propriedades e também vão influenciar no seu comportamento. E essas doses acima do permitido vão trazer, né, contaminar muitos alimentos, e por isso a população deve estar conscientizada, e ele também vai interferir na cadeia alimentar e reprodutiva da fauna e da flora de um ecossistema. Então, ele leva à extinção de diversos seres vivos, como as abelhas, que estão sendo cada vez mais eliminadas por causa dos agrotóxicos. Aqui tem algumas notícias sobre os agrotóxicos. A gente trouxe aqui sobre o glifosato, que foi aquele que a gente apresentou a fórmula estrutural. Aqui a gente pode ver que os pesquisadores e as pessoas que têm um maior conhecimento nos passam que é impossível, né, produzir uma grande quantidade de alimentos sem os agrotóxicos. Então, é necessário os agrotóxicos para a produção dos alimentos. E também temos outra notícia aqui, que o glifosato, como outros agrotóxicos, sim, trazem alguns contras, algumas doenças contra nós seres humanos, contra a verdade de seres vivos, né? Aqui a gente trouxe para apresentar para vocês alguns gráficos. Esse primeiro gráfico aqui representa consumir os agrotóxicos, os maiores consumidores dos agrotóxicos do mundo. Esse gráfico aqui a gente tirou da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
Esse gráfico aqui é de 2013 e esse primeiro gráfico representa que a gente pode ver aqui que o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxico no mundo. Ele gastou 10 milhões de dólares com agrotóxicos. Então é um valor muito alto e ele ficou em primeiro lugar. Ele ficou em primeiro lugar antes das potências, como os Estados Unidos, China, Japão, França, Alemanha e Canadá. O segundo gráfico que a gente trouxe aqui é o consumo por área cultivada. Esse gráfico divide os gastos totais dos países pela área cultivada, ou seja, quanto é investido em agrotóxico por hectare plantado. Então, algo diferente daquele primeiro gráfico. Esse aqui representa que o Brasil consumiu esses agrotóxicos, e aqui representa, na verdade, o consumo por essas áreas cultivadas, o consumo por esses hectares. E a gente pode ver que o Brasil ele fica em sétimo lugar, em último lugar, enquanto o Japão, Coreia, Alemanha, França, outros países ficam acima dele. O terceiro gráfico que a gente trouxe aqui é o consumo por produção agrícola. Neste ranking foram divididos gastos absolutos pelas toneladas de alimentos produzidos. E desta vez o Brasil continua em último lugar, com 9 dólares por tonelada. Então, esse gráfico aqui, ele representa algo diferente desses dois gráficos aqui, como o consumo por área cultivada e o consumo por produção agrícola. Então, 3 gráficos importantes que a gente trouxe aqui para vocês. A conclusão. Aqui no trabalho, na apresentação do seminário, a gente trouxe o que é o agrotóxicos, os prós, os contras, a fórmula estrutural. A gente trouxe isso para vocês e através desses estudos, todos esses estudos mostram para a gente que a exposição a agrotóxicos está relacionada a várias doenças. E os mais prejudicados, afetados com isso, são os trabalhadores rurais. Então, a gente tem esse conhecimento sim, porém, nosso mundo não é perfeito, né? A gente sempre vai ter alguma coisa contra e pró, e a gente achou interessante falar para vocês que todo mundo, eu creio, pelo menos nós, a gente gostaríamos de ter o preço barato e em grande quantidade, 100% dos alimentos ecologicamente corretos, vindo da produção da natureza. Mas esse sonho não pode ser realizado pelo motivo da grande escala da população do mundo. Então, agrotóxicos são importantes, a gente não pode descartar isso. Sem os agrotóxicos, não teria produção de escala, ou seja, uma maior quantidade de pessoas passando fome. Então, os agrotóxicos têm os seus prós e contras. Pode continuar, Maria. E com isso, a gente cumpre todos os objetivos previstos, a gente enriquece o tema com exemplos, imagens, trazendo notícias, experiências do cotidiano, e com esse trabalho ele se tornou muito importante também para o conhecimento de nós duas e o conhecimento de todos, e permitiu uma experiência em relação ao tema apresentado. E é isso. Obrigada.